Eu fiz um vídeo recente falando a respeito do quanto o Flamengo pressiona o mercado no futebol brasileiro com seus gastos, fazendo com que os clubes tentem acompanhar para se tornarem competitivos e tentem gastar aquilo que, na verdade, tentam não, né? Gastam aquilo que não podem. E como consequência disso, gera uma bolha no futebol. Fiz um vídeo a respeito e essa bolha traz consequências. E já está trazendo consequências no futebol, pelo menos no futebol em geral, nos grandes clubes. E, precisamente no Rio de Janeiro, o Flamengo deve ser o único clube que não será SAF dentro de pouco tempo, já que o Fluminense está já considerando essa possibilidade já para 2025. E é sobre isso, sobre o Flamengo ser o único clube grande não SAF, que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que gosta do conteúdo do canal e quer apoiar o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E tão importante quanto ativar o sininho é você também deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui ao número muito maior de pessoas. Entende como é importante seu like? O alcance aumenta através do seu like. Então, dá essa ajuda para o canal. Claro, se você gostou de algo ou não gostou, comente através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E também o comentário é uma maneira de interagirmos, eu entender a sua opinião, interagir com você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente sobre o áudio, se está ok. E uma dica, vá lá na descrição desse vídeo, tem um link para você se tornar membro, com uma série de vantagens exclusivas para os membros do canal. Então, clique no link, se torne membro, venha participar da comunidade flamenguista do Norte, venha fazer parte dessa jornada. Voltando ao tema do vídeo, alguns clubes, está virando uma tendência no futebol brasileiro, que os clubes grandes, endividados, ao invés de percorrer o caminho mais difícil, que é cortar da própria carne, fazer o que o Flamengo fez em 2013, considerando inclusive no seu projeto ir para a Série B, não foi, mas considerava que mesmo que tivesse que cair, não ia mudar a sua filosofia de cortar gastos e aumentar receitas, de só conviver, só lidar com aquilo que ele poderia arcar, ou seja, contratar jogadores que ele poderia pagar, inclusive os salários. Mas outros clubes não pensam assim, porque por isso que o Flamengo é tão diferenciado nesse sentido. Eu costumo dizer que muitos querem ser igual ao Flamengo, mas poucos ou nenhum quer fazer o que o Flamengo fez. E nesse sentido, o que está acontecendo no futebol é que os clubes, ao tentarem acompanhar o Flamengo em relação aos gastos, mas eles não têm as mesmas receitas, o que vai acontecer? Vai aumentar o endividamento. E aí, quando precisa ter alguma solução drástica para sanar esse endividamento e buscar uma recuperação, uma reestruturação que demora, pode levar anos e deve levar anos, com clubes com um time mediano, com jogadores medianos, e a torcida certamente vai reclamar muito. Então é muito mais fácil vir com a solução da SAF. E é exatamente o que está acontecendo no futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo em breve vai ser o único clube que não é SAF no Rio de Janeiro, já que Vasco é uma SAF, até uma SAF que a gente nem sabe o que dizer, né? Porque, vamos lá, o Vasco foi vendido para 777 Partners. Você lembra lá da torcida do Vasco gritando: "O Urubu vai se comer, o meu Vasco tem mais dinheiro, a 77 tem mais dinheiro que você". Bem, a 77 quebrou e o Vasco entrou no imbróglio com a 77, que dificulta muito a aquisição de novo sócio, porque não tem segurança jurídica alguma. E o Vasco, em contrapartida, também não tem condição de arcar com as suas despesas. Ele está num limbo total. O Vasco é uma SAF meia que ninguém entende, mas ainda assim é uma SAF. O Botafogo é uma SAF também,
que tem uma holding que usa o Botafogo, essa é a verdade, como uma barriga de aluguel. E eu não estou querendo desmerecer o Botafogo. O Botafogo, historicamente, é muito importante na história do futebol brasileiro. É o time que foi a base das seleções de 58 e 62, junto com o Santos. Então tem toda a referência, pelo menos a minha, e que deveria ter de todos os outros também, embora tenha muita zoação. O Botafogo é um bairro, aquela coisa toda. O Botafogo é um time tradicionalíssimo, glorioso e histórico. Mas a realidade é que hoje é uma barriga de aluguel por uma holding do John Textor, né, que tenta se aproveitar que não existe um regramento de fair play aqui, para colocar jogadores aqui e transferir dentro do regramento de fair play das ligas europeias, onde ele também tem clubes. Né? Então é o que acontece com o Botafogo, mas o Botafogo se aproveitou disso, foi campeão merecidamente do Brasileiro e da Libertadores do ano passado, parabéns. Mas essa é uma SAF também de uma holding que controla o Botafogo. E o Fluminense agora, ele vai, pelo menos é o que está sendo veiculado, em virtude das dificuldades de ele conseguir honrar seus compromissos, né? O Fluminense é aquilo que eu estava falando, ele estava jogando all-in todo ano praticamente. Ele estava chegando na Libertadores, estava participando das fases agudas, em 2023 foi campeão, mas em 2024 teve um ano muito ruim, brigou para não cair, e enfim, todo o planejamento orçamentário não deu certo. E aí um clube que estava disputando todo ano, estava jogando um all-in, né? Ele estava contando com avanço nas grandes competições para ter uma premiação esportiva muito alta, muito ali nas fases mais agudas, onde as premiações são maiores, e vendendo jogadores para tentar colocar o pescoço para fora d'água. No dia ou no ano que isso não aconteceu, muito ao contrário, o Fluminense ficou lá embaixo. Não só o pescoço ficou para dentro d'água, como ficou a boca, o nariz, o cabelo, tudo. E aí o Fluminense entrou numa asfixia. Então o que está sendo vinculado é que o Fluminense vai ser uma SAF. E muito diferente do que o próprio Fluminense havia projetado antes, dizendo que poderia até vir a ser uma SAF, mas onde ele tivesse o controle acionário do futebol, uma proporção mais ou menos de 51 para 49, não é o que vai acontecer. O discurso do Mário Bittencourt está caindo, né, por terra, porque ele vai ter que dar uma proporção ao que estão falando, né, jornalistas que cobrem o Fluminense, youtubers, enfim, que vai ser uma proporção de 75% para o investidor da SAF, e que isso deve ocorrer ainda esse ano de 2025. E com isso, com essa situação, o Flamengo ele passa a ser o único grande clube do Rio de Janeiro que não vai ser SAF, e nem perto disso. Veja bem, é por isso que é muito importante o Flamengo sempre priorizar a sua sustentabilidade financeira acima de qualquer coisa e evitar de toda e qualquer maneira ingressar em aventuras, né? Eu já fiz um vídeo a respeito do estádio, onde eu repeti a frase dita pelo BAP, que o estádio do Flamengo vai sair no tempo do Flamengo. Isso significa no tempo que o Flamengo possa pagar sem gerar endividamento que ele não possa equacionar, tá? Ou seja, sem gerar endividamento que de alguma maneira comprometa suas finanças. Porque o problema não é ter endividamento não, tá? Isso todas as empresas têm. O problema é você ter um endividamento maior que a sua capacidade de equacionar, de pagar, de honrar. Então, o BAP já tinha dito isso, que o estádio vai sair no tempo do Flamengo, que eu apoio sobremaneira. E é esse o ponto, é isso que o torcedor do Flamengo deve cada vez mais se conscientizar, que o estádio ou qualquer outro investimento que o Flamengo vá fazer, eu digo estádio porque certamente é o maior investimento da história do Flamengo como clube, mas outro e qualquer investimento que o Flamengo vai fazer tem que ser dentro das suas capacidades financeiras, contratação de jogadores, orçamento relacionado aos salários de jogadores, tudo tem que olhar numa questão, num ponto de vista de curto, médio e longo prazo, para não comprometer o clube. O Flamengo é o único clube grande do Rio de Janeiro que não é SAF, não vai virar SAF, pelo menos essa é a ideia dos seus torcedores e também dos seus conselheiros, de quem comanda o clube, mas para isso é preciso trilhar um caminho. Você vê grandes clubes importantes na Europa, que são os clubes predominantes que não são SAF, né? Real Madrid, Barcelona, né? O Bayern de Munique mas ele tem um controle acionário do futebol.
entre outros clubes grandes e importantes do futebol. Ou seja, a SAF ela não é o único caminho. Eu diria que é o caminho mais fácil para quem não quer tomar o remédio amargo. De novo falando, todos ou muitos querem ser o Flamengo, mas ninguém quer tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou. E nesse sentido, o Flamengo não deve ser apenas o único grande clube do futebol do Rio, o único grande clube do futebol do Rio a não ser SAF. Provavelmente, no caminho próximo, ele deve se tornar um dos poucos clubes grandes do futebol brasileiro a não ser SAF. Porque hoje o futebol brasileiro está corrompido. Muitos clubes, 80% dos clubes estão devendo aquilo que não conseguem pagar, que eles não têm capacidade hoje, baseado nas suas receitas de pagar. E como já disse, ao invés desses clubes tentarem fazer um trabalho de recuperação, de reestruturação, que dá muito mais trabalho, chateação, a torcida fica no pé, né? Eles preferem ir para o caminho mais fácil e virar uma SAF, né? E então, muitos desses clubes, não é só o Fluminense que está nessa situação, você vê o próprio Corinthians numa situação muito difícil, embora seja um clube que arrecade muito. O São Paulo, que vinha com um discurso bacana de reestruturação, que ia conseguir antecipar cotas de um fundo de investimento que ia ser criado em sociedade, com alguns cotistas e investidores, mas que teria uma pré-condição de ele não aumentar X% dos seus gastos em relação ao que arrecada. Isso já foi por água abaixo. Agora já está vindo com o discurso de ser SAF, ou seja, o papel, o trabalho correto, o trabalho que realmente demanda tempo, que é difícil de ser feito e que é impopular, na verdade, com a torcida, isso ninguém quer fazer. Então, rapidinho, teve uma pressão ali no São Paulo e rapidinho o São Paulo já está também indo por esse caminho da SAF. Então, você vê que isso é uma tendência no futebol brasileiro. Agora, quando a gente fala em SAF, por que é importante o Flamengo seguir sendo o único clube não SAF no futebol brasileiro, no futebol do Rio, o que quer que seja? Porque é a garantia do Flamengo ser dono do seu próprio nariz e direcionar os seus esforços para aquilo que mais importa para os torcedores, que é a busca de títulos, de grandes títulos, que é isso que o torcedor quer, na verdade. E eu costumo dizer que o torcedor rubro-negro é o verdadeiro investidor do Flamengo, é o verdadeiro acionista do Flamengo, é quem coloca dinheiro, né, através do consumo que o torcedor flamenguista tem com os produtos do clube, sócio torcedor, audiência, engajamento, tudo isso gera monetização para o clube. Não à toa o Flamengo é o clube com maior receita do futebol do continente e precisa seguir trilhando nesse caminho. E os outros clubes vão escolher o caminho que mais lhe convém. Agora, o fato do Flamengo se permanecendo assim, e eu acredito que isso vai perdurar, o Flamengo vai ser o único clube não SAF, isso significa que ele vai ter uma vantagem em relação aos demais. Vai ter o mesmo nível de receita, porque não é o fato de ter uma SAF que vai aumentar a receita dos outros clubes, pode aumentar por 1, 2 anos, mas ninguém vai ficar logo colocando dinheiro ali sem ter retorno, ou seja, é preciso que organicamente essas receitas desses outros clubes que viraram SAF também se elevem, mas nunca vão se elevar ao patamar do Flamengo, por uma questão muito simples. O Flamengo tem ativos mais importantes que esses clubes, entre eles o principal, a torcida, que é maior do que todos os outros, e aí o Flamengo ele vai ser o dono do seu próprio nariz, ele vai ser aquele que define qual é o seu foco, define qual é a sua prioridade. Já esses outros clubes não. Uma hora a prioridade pode ser conquistar o título, como foi com o Botafogo em 2024, mas no ano seguinte pode ser que o dono olhe, agora eu vou retirar todo o dinheiro que eu investi e vou transferir para um outro lugar, mais ou menos como está acontecendo com o Botafogo em 2025. Ou seja, 2023, 2024, o cara foi fazendo investimento, o Botafogo ganhou e agora é a hora de ele transferir os jogadores que valorizaram para um outro mercado, para um outro clube seu, enfim, você vê o que está acontecendo com o Botafogo. E N SAFs que a gente tem por aí, a gente não sabe qual é o modelo de SAF, o que acontece, qual é a intenção do cara, se o cara vai querer realmente ter um projeto esportivo, por quanto tempo, se o cara só vai querer trabalhar o conceito de equity, que é valorizar ali esse clube para vender mais na frente, ninguém sabe de nada. E o Flamengo vai ser o único clube que vai ser dono do seu próprio nariz,
seu próprio destino. Por isso é importante se manter como clube associativo, porque se mantendo como clube associativo, ele mantém o controle, a predominância sobre o seu destino. Para mim, isso é o mais importante. Eu sou contra a SAF, já fiz vários vídeos a respeito, e eu fico muito contente e seguro de ver que o Flamengo está se mantendo no caminho correto. Por isso, o torcedor precisa ser o maior fiscalizador desse processo e ser consciente. O torcedor do Flamengo já se mostrou muito consciente quando comprou esse projeto em 2013 de reestruturação do clube. Na verdade, foi o único torcedor que comprou de verdade. Foi paciente, entendeu o momento do clube, e o Flamengo virou o que é hoje, uma referência e o clube mais rico da América Latina. E é importante que os outros torcedores não compraram da mesma maneira como o rubro-negro comprou com o seu time. Toda vez que esse discurso de reestruturação ele é de alguma maneira descrito ou comunicado com a torcida, sempre vem uma pressão contrária para que o seu clube gaste, contrate, seja competitivo, ainda que não tenha condições financeiras para isso, ainda que tenha que se endividar mais para isso. Então, você vê o quão diferente é o Flamengo como clube em conjunto com a sua torcida, e isso faz toda a diferença. E é justamente por esse motivo que eu entendo que o Flamengo não vai se tornar SAF. Primeiro, porque estamos falando a curto prazo. A curto prazo, o Flamengo está numa situação, vamos dizer assim, um céu de brigadeiro. É o clube que mais fatura, é o clube que tem as receitas mais controladas, as dívidas, a menor dívida dentre os clubes que mais faturam. O Flamengo é que tem a menor dívida, ou melhor dizendo, a melhor relação receita e dívida é disparada do Flamengo, voa em céu de brigadeiro. É o clube mais rico da América Latina, é o clube mais bem estruturado, com o melhor elenco. Ou seja, tem todos os fatores para seguir voando em céu de brigadeiro. Tem que olhar para os seus corre-irmãos, verificar tudo de errado que eles estão fazendo. Eu acho que o Palmeiras também é um outro clube que vai predominar com o Flamengo, porque também é um clube muito estruturado, com receitas altas e com dívidas bem equacionadas. É um outro clube que eu acho muito difícil virar SAF ao Palmeiras. E eu imagino que esses clubes tenham que olhar para os seus co-irmãos, entender tudo de errado que eles insistem em fazer e tomar sempre um caminho contrário. Por isso é importante, torcedor, que você nunca caia nessa ilusão, tem que contratar, mesmo que não possa pagar, tem que fazer o estádio logo no tempo mais rápido, não importa, tem que ter o estádio logo. O torcedor do Flamengo se diferencia pela conscientização. Foi esse mesmo torcedor que comprou o barulho em 2013, quando a Chapa Azul, a diretoria do Flamengo, apresentou um projeto de reestruturação do clube que deu certo. Nenhuma outra torcida apoiou sua diretoria e por isso nenhum outro clube tentou ou conseguiu fazer o mesmo que o Flamengo fez, a reestruturação através do remédio amargo, mas o remédio certo, o remédio correto. Então, nesse sentido, o Flamengo já vai ser, logo ainda em 2025, o único grande clube do Rio de Janeiro a não ser SAF, e certamente seguirá sendo um dos poucos clubes do Brasil a não ser SAF. Acredito eu, junto com o Palmeiras, como eu disse, é um outro clube igualmente muito estruturado. Mas o Flamengo, na questão financeira, ele se vê mais estruturado que o Palmeiras, até pela sua capacidade de arrecadação. E é muito importante que o Flamengo se mantenha assim, porque dessa maneira ele se mantém dono do seu próprio destino, dono do seu próprio nariz, tomando as decisões em acordo com seus interesses, em acordo com os interesses da sua gente, da sua torcida, diferente dos outros clubes como eu citei aqui, né? Diogo, mas tem presidente de SAF que é apaixonado pelo clube. Sim, e você sabe o que o cara vai pensar, qual vai ser a decisão na cabeça dele, até quando ele vai jogar dinheiro fora ali, que é o caso do Pedrinho BH no Cruzeiro, que claramente está jogando dinheiro fora com o Gabigol, né, e tem visto aí, ou com outros reforços que tem nome, mas estavam em baixa, enfim, ou como a holding do Botafogo, que usa o Botafogo como barriga de aluguel, enfim, a gente não sabe. Então é muito importante o Flamengo, seguindo exemplos de grandes clubes na Europa, citar aí exemplo do Real Madrid, Barcelona, que são clubes que não viraram SAF e, pelo contrário, andam longe de virar. O Flamengo é o grande exemplo do futebol brasileiro, que vai manter a sua marca intacta, o seu domínio, o seu predomínio e a sua independência intacta.
E isso vai fazer muita diferença nos próximos anos, nas próximas décadas. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativando sempre o sininho para que receba os próximos vídeos. Comente, deixe o like, o famoso joinha, e não esqueça de ir na descrição do vídeo, clicar lá na descrição do vídeo e tem um link para se tornar membro. Se torne membro, venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte, venha fazer parte dessa jornada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.